olha a gente aqui de novo, hein? Mais uma vez, eu e você aqui, sozinhos no pesqueiro, para fazer um papinho falando sobre a vida. Hoje vai ser um vídeo, não é tão difícil quanto o último que eu gravei assim, que foi para comentar sobre os últimos acontecimentos da minha vida, que foi um término, né? Mas esse aqui também é bem difícil. O Zeus, meu cachorro, ele viveu 20 anos comigo. E o vídeo de hoje, por mais que é para falar sobre tudo que o meu cachorro me ensinou nos 20 anos que ele passou comigo, é um vídeo que vai falar muito sobre amizade também. Porque, por mais que seja um cachorro, essa porrinha me fez pensar mais sobre amizade do que as amizades na minha vida. Curioso isso, né? Então eu queria convidar você para essa conversa, que vai ser bem lenta. Eu não vou fazer questão de botar esse vídeo aqui para agradar a geração Z, pessoas viciadas em tela. Isso aqui vai ser uma conversa de coração para quem estiver disposto a receber ela. Se dá esse presente aí de você conseguir sobreviver ao vício de tela por uns minutinhos aqui comigo, tá? Vou pescar usando a minha boia azul. Esse vídeo eu não vou ensinar nada de pesca não, tá? Vou só comentar o que eu tô fazendo. Se você quiser aprender de pesca, tem na minha área de membros. Playlist ensinando a pescar do zero. Eu vou pescar com uma anteninha laranja. O meu cachorro, ele era um labrador, tinha 20 anos de idade. Era um cachorro muito bobinho, aquele cachorro bobão, vibes. Não exigia muito de nada, ele gostava de você independente do que você fosse, assim. É um cachorro bem tranquilão, sabe? Super amigo de todo mundo. Ele tinha um pelinho douradinho, assim, não chegava a ser caramelo. Não chegava a ser louro também, era meio douradinho, não sei explicar. Ele morreu faz um ano e eu nunca falei sobre ele nas redes sociais. Devo ter postado um story ou outro, que eu tava com saudade, mas não falei nada sobre. Esse vídeo vai fazer muito sentido pra quem é pai de pet, mãe de pet. Engraçado essa fala, né? Se você não tem um animalzinho, talvez você ouça meu discurso aqui e pense, caralho, quanta bosta você tá falando, que horrível. É só um cachorro, foda-se. Bom, galera, temo dizer que não é só um cachorro. Aqui no nosso país é muito comum a gente cagar quando as pessoas contam de outros animais, né? Como se só o cachorro fosse um pet que você cria amor, sabe? Agora o gato tá vindo forte, né? Mas, por exemplo, eu já conheci pessoas que são perdidamente apaixonadas pelo coelhinho delas, pelo hamster. E são animais, assim, que não vivem tantos anos, pelo menos o hamster, né? Não vive tantos anos quanto um cachorro, um gato. O Zeus viveu 20. Então pensa, eu tive 20 anos dele na minha vida. É tempo para você se apegar, para ter momentos, memórias, enfim. No nosso país é muito comum você ter um certo preconceito ali quando a pessoa fala: ah, meu coelho também era muito importante para mim, eu entendo a sua dor, eu tinha um hamster. Como assim você vai desenvolver amor por um rato, porra? É um pensamento que tem por aí. Por mais que eu tô aqui pra falar sobre tudo que meu cachorro me ensinou nesses 20 anos, e é coisa, hein? É um vídeo que vai falar muito sobre amizade. E olha que ele nem fala, né? O Zeus não fala, não sabia falar. Mas só dele estar ali, existindo do jeitinho dele, ele me fazia pensar em muita coisa. Só por ele existir daquele jeitinho lá que ele existia. Isso é curioso, isso é bem curioso. Porque como que um cachorro, um bicho ali que não vai trocar ideia com você, como que ele te faz pensar tanto sobre um tema que as outras pessoas que fazem parte desse tema sabem falar, podem conversar? Como que o meu cachorro, que era um animal irracional, me fez pensar tanto sobre amor e amizade do que até mais que meus próprios amigos, né? Tem um lance do Zeus que me dá muita saudade quando eu lembro dele, que assim, ele teve, com 20 anos de convivência, ele teve comigo em todos os momentos, todos. E uma coisa muito comum pra mim quando eu tava triste antigamente era tocar um violão. Meu violão sempre foi motivo de: ah, tô muito triste, vou tocar um violão. Ah, tô muito feliz, vou tocar um violão, vou cantar. Eu sempre fui muito ruim nisso, muito ruim. Muito ruim. Eu sempre fui bem ruim em tocar violão e cantar, mas é como se não importasse muito pra ele, sabe? Quando eu puxava um violãozinho num rolê de amigos assim, tava com meus amigos, eu puxava um violãozinho, o primeiro comentário é tipo: ah, lá vem. Ah, não, olha o cara ali com o violão na mão, puta que pariu, velho. Chegou um momento que eu já nem tinha vontade mais de fazer esse tipo de coisa, né, quando eu tava com meus amigos, porque era... Pensava, né, não vou ficar incomodando os caras, né. Mas o Zeus não, ele não parecia ligar. Ele ficava do meu ladinho, na verdade, quando eu começava a tocar, ele vinha do meu lado. Muitas vezes eu tava parado de boa, ele tava no cantinho dele, eu começava a tocar, ele vinha. Não sei se ele sentia que eu tava, sei lá, querendo uma companhia ali, que eu tava meio daquele jeitão. Minha música favorita de tocar pra ele era Chuva de Sexta, do Kamaitachi. Inclusive, tô com a minha camisetinha aqui, que lembra o Zímio. Pra não só falar sobre amizade nesse vídeo, quero comentar sobre felicidade, contentamento. O que o Zeus me ensinou sobre isso? Tem uma frase no Marley e Eu, no filme, pra quem assistiu aí já, que é: um cachorro não precisa de
carrões, roupas caras ou, enfim, qualquer parada gigantesca. Você dá um gravetinho pra ele e um pouquinho de atenção já tá ótimo. E hoje que eu gosto de filosofia, tem uma frase do meu filósofo favorito, o Clóvis de Barros Filho, que é uma fala dele, né? Não necessariamente é essa frase, mas ele fala que a vida dele é muito mais da hora do que a de um bilionário. Tipo, ele tá muito superior, sabe por quê? Porque, não que ele fale com essas palavras, mas essa é a minha releitura do pensamento dele. Ele, pra ser feliz, tem que dar umas aulas, dar uns gritos ali, empolgado, enquanto o bilionário tem que comer um caviar, raspas de limão da sei lá da onde, um trufa branca do que os porcos sei lá de onde encontraram e tudo mais. E pro Clóvis ser feliz ele só precisa dar uma aula, só precisa ir pra escola, sabe? Dar uma palestra às vezes. O que seu cachorro precisa pra ser feliz, mano? Ele precisa só de um pouquinho de atenção. Tiver uma garrafinha pet pra dar pra ele brincar ali, tiver um gravetinho, tiver uma bolinha pra ele buscar. Meu cachorro amava a garrafa pet. Por mais que eu tivesse ali a tentativa de dar uns brinquedinhos pra ele, ele amava os mais simples de todos. O Zeus era apaixonado por bolinha de tênis. Inclusive eu não vejo a hora de tatuar uma. Um dia eu quero ser que nem ele foi, sabe? Eu quero que tenha uma parada que simplesmente só por eu estar fazendo aquilo eu já tô feliz, eu já tô contente. Já encontrei o meu, sabe? Tipo o que eu tô fazendo agora. Eu tô pescando, eu tô arremessando uma linha ali na água, tô esperando um peixe morder. E quando ele morder eu vou puxar e vou ser a pessoa mais feliz do mundo ali por alguns minutos. E depois eu vou em busca desse sentimento de novo. Porque nós nunca é feliz infinito, né? Nós nunca é triste infinito também. A gente sempre tá buscando a parada. E buscar essa parada é o que, no fim das contas, é a felicidade de verdade, né? Então olha só que curioso. O meu cachorro me fez pensar sobre isso. Beleza, o cara não fala. Mas só de observar ele viver, esse pensamento já vem na minha cabeça. Então como que você quer invalidar a minha teoria de que o meu cachorro me fez pensar sobre amizade mais do que as pessoas, os seres humanos que passaram pela minha vida? Só porque ele não fala? O Zeus não precisava de muita coisa não, cara. Ele não era um cachorro muito exigente. Ele não tava nem aí se eu fosse bem sucedido. Ele não tava nem aí se eu fosse fudido. Não tava nem aí. Queria saber de nada. Ele queria saber que eu estivesse ali, de vez em quando tomar um corote azul com ele, enquanto a gente ficava ali fora sentindo um friozinho e vendo as estrelas. Nós gostava dessa. Essa era boa, dá saudade de lembrar. E quando chove é sexta-feira ainda. Puta que pariu. Que bom que hoje é quinta. E tá sol. Às vezes eu sinto como se o Zeus ele tivesse sido um pilar pra mim. Às vezes eu tava tão preocupado com o meu trampo ou com alguma coisa que ia acontecer daqui uma semana ou alguma parada que definitivamente eu não tinha o controle sobre, sabe? Aí eu olhava pro Zeus, ele tava do meu lado ali e ele vinha pedir um carinho. Ou ele aparecia com uma bolinha na boca, como que pedindo, por favor, mano, joga isso aqui pra mim, pelo amor de Deus, eu preciso que você jogue essa bolinha pra mim. Cara, é tão simples isso. É uma ação tão simples. E hoje faz uma falta, sabe, a gente lembrar que, cara, de vez em quando você pode só brincar de bolinha, sabe? Pode deixar um pouco de lado os seus infinitos afazeres e coisas importantes e todo o resto, pra lembrar que tá tudo bem, sabe, dá um 10. São coisas que eu queria que ele tivesse aqui pra me lembrar hoje. Como eu falei no começo do vídeo, ele esteve comigo por 20 anos, então ele viu todas as minhas fases, né? Viu minha fase de fudido, viu minha fase com bastante dinheiro, mas era tipo minha pior fase mental de todas, emocional e todo o resto. Provavelmente ele viu eu me envolvendo com gente que ele pensava assim, puta que pariu, hein? Cara, se eu soubesse falar, eu ia te dizer que isso aí não... Já senti o cheiro desse daí, pelo amor de Deus, que horrível. Enfim, mas ele não falava, né? Ele me deixou na mão aí. Mas eu queria que ele tivesse hoje pra ver. Eu queria poder falar pra ele, ô, na moral, agora eu ainda sou ruim nas coisas. Eu ainda não sou bom em nada, naturalmente, assim. Em falar. Talvez. Eu já ia ter uma conversa com ele. Porque um dos assuntos que eu tinha com ele é o quê? Eu nunca fui bom em nada, naturalmente. Nada. E um bagulho que eu sempre pensava, assim, quando eu tava nas minhas reflexões com ele do lado, era eu não sou bom em nada. Caralho. Tipo, eu tenho que me dedicar muito pra ser mais ou menos nas coisas. Enquanto esses filha da puta nascem bom, vai tomar no cu. Tô sendo sincero, tem gente que nasce bom nas paradas mesmo. Tem gente que sem esforço ali, os caras são bons pra caralho nos bagulho. E eu tinha que treinar e praticar. Eu nunca era bom em nada naturalmente, sabe? Hoje talvez eu diria pra ele, ô Deus, pior que eu tô trocando uma ideia legal ali, tô levando um papinho bom de vez em quando ali no negócio que eu tô fazendo. Acho que ele ia curtir de ver que eu me encontrei minimamente ali, pelo menos, sabe? Seria legal eu poder mostrar isso aí pra ele. Eu amava cantar. Eu amo cantar, na verdade. Eu acho que eu sou tão ruim cantando quanto um peixe é ruim em subir um muro. Mas eu gostava demais.
Eu lembro que eu esperava datas assim como o meu aniversário pra tocar e cantar livremente, assim, porque é aniversário do cara, deixa ele. Mas com os Zeus não ligava. É como se não incomodasse ele. Vai ver, ele gostava muito de ouvir eu cantando com a Maitachi mesmo. A nossa música favorita era Chuva de Sexta. Tanto é que depois que ele foi ficando mais velhinho, eu gostava de acreditar que quando eu cantava um Chuva de Sexta pra ele, ele acalmava um pouco. Um negócio curioso é que o Zeus, ele morreu e não deu tempo de eu cantar um Chuva de Sexta pra ele direito. Eu fiz aula de música por 1 ano e tantos lá com o Tolentino, meu grande prof, que um dia eu vou voltar ainda. Nesse 1 ano e tantos aí que eu fiz aula de canto, não consegui tirar um Chuva de Sexta pra cantar com ele bonitinho. E hoje eu penso, pô, o cara morreu e não me viu cantar uma música acertando as notas. Impressionante. É como se ele tivesse comigo aprendendo a cozinhar durante uma vida inteira. E eu só fazendo comida ruim. E assim que ele morreu, aí eu aprendo a cozinhar, entendeu? Curioso, é uma missão que eu não consegui cumprir aí. Mas quando é sexta e chove, eu sempre tô com ele lá na cabeça. Os nossos bichos ensinam muita coisa pra nós. Uns bagulho que é tão complexo pro ser humano, pra eles é tão óbvio, velho. Tipo, é óbvio que eles nunca aceitariam. Ah, eu não sei se eu tô sendo lunático. Talvez vocês podem comentar comigo aí, pra não deixar eu sozinho pensando nisso. Mas eu sinto que nesse momento do mundo que a gente tá vivendo, que tudo é tão acelerado e os dias passam tão rápido, muito tempo de tela, muita dopamina barata, muita distração. Eu sinto que os bichinhos, eles estão ali pra lembrar a gente algo que te prende ainda no que é real, sabe? Confessando aqui, eu já fui essa pessoa que achava que era muita baboseira quando as pessoas falavam dos cachorros. Cara, é só um cachorro, cala a boca. Para de ser dramático, é só um cachorro. Minha vida seria muito mais fácil se eu pensasse assim, seria muito mais fácil. Porém, seria bem mais vazio também. E eu não tô afim de fazer essa troca, não. Eu tô de boa sendo assim como eu sou. Eu odeio frase clichê, muito. Mas tem uma, os doguinhos, eles vivem, sei lá, 1/5 da nossa vida pra ensinar a nós o que a gente leva a vida inteira pra aprender, né? Boto muita fé que o Zeus era assim, cara. Ele era muito um pilar que sustentava o humano que mora dentro de mim ainda, sabe? A vida adulta às vezes te tira um pouco a sua humanidade, esperança na humanidade, assim, acreditar que as pessoas podem ser boas, que a vida pode valer a pena. A vida adulta tira isso de nós. E o Zeus, ele sempre me segurava nessa. Ele sempre deixava eu ali mantendo o meu otimismo vivo. Eu não quero nunca deixar o mundo me vencer, sabe? Queria me manter gentil assim pra sempre. Mesmo, independente do que acontecesse. Queria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de ter um bichinho que pudesse ter a importância que o Zeus teve pra mim. As pessoas aprenderiam muito com eles. A ser gentil, ser bonzinho, entregar sem esperar receber. Acho que meu cachorro nunca pensou, pô, eu vou ser legal com esse cara aqui, porque se eu for legal com ele, daqui a pouco ele vai me fazer mó carinho ali, sabe? Não, ele só era legal de graça mesmo. Muitas vezes eu passava um mês sem ligar muito pra ele, e ele tava ali. Mesmo assim. É curioso, né? É o mais alto nível de altruísmo. Me deixa no chinelo, inclusive. Saudade daquele filho da puta. Algumas coisas que eu falei nesse vídeo aqui pode ser interpretado como então você tá falando que um cachorro fez você pensar mais sobre amizade do que seus próprios amigos, então você quer ter posse nas pessoas. Então você não quer ter um amigo, você quer ter um pet, né? Então as suas amizades aí é sobre possessão, né? Você quer ter elas quando você quiser. Cara, se você for me interpretar desse jeito, esse canal nem é pra você então, mano. Eu tô aqui na boa intenção, eu tô falando abertamente, eu tô falando sem medo, assim, da interpretação alheia, porque é como eu gosto de lidar com as coisas nesse canal, sabe? Eu tenho esse sonho de ser interpretado com boas intenções no que eu falo, sabe? Caralho, é óbvio que eu não espero que as minhas amizades sejam igual o meu cachorro foi pra mim. Mas é que eu acho que os nossos pets têm tanto a ensinar sobre amizade pra nós, cara. Seria maneiro se vocês pudessem deixar nos comentários aí, vocês que têm pet, o que o bichinho de vocês mais ensinou. Não tô falando isso por engajamento não, sabe? Mas pra poder trocar essa ideia, porque essa é a minha visão sobre a parada. Mas às vezes os pets ensinam pras pessoas a ter tempo de qualidade, sabe? A lembrar de fazer o que elas gostam, se priorizar talvez. Ensinam um pouco sobre altruísmo, apesar que esse daí eu tenho até numa quantidade desconfortável dentro de mim. Existiu uma época que eu não ligava muito pros Zeus. Eu não tava muito aí pra ele mesmo. Tava lá pra dar comidinha, água. Aí quando eu não lembrava, minha mãe dava. E tudo certo, é isso. Ele sempre foi um cachorro muito grande, né? Então ele viveu a vida inteira dele pra fora de casa. Em casa tem um quintalzão lá pra ele ficar. Então acabava que eu nem passava o dia com ele, sabe? Eu ficava jogando o dia inteiro, ficava trampando e largava ele lá no cantinho dele, eu no meu. E esse é um clássico momento que eu penso o que eu teria feito diferente, sabe? Eu teria aproveitado um pouco mais. Esse comentário é muito comum quando se perde alguém, né, mano? Eu teria aproveitado um pouco mais. Eu podia ter passado muito mais tempo com ele, eu podia ter curtido mais ele, sabe? Eu podia ter feito coisas mais divertidas com ele. Muitas vezes eu deixei ele de cantinho ali. Isso é triste.
Mas por outro lado também, foi perceber que eu tava deixando ele de lado que me conectou mais com ele, que fez eu me importar mais e estar mais presente. Então eu não vou ficar aqui me martirizando, sabe? Mas se tiver alguém aí ouvindo, tem um pet e você não passa tanto tempo assim com o seu pet, dá uma chance pro bicho, cara. Vai lá, dá uma olhada, vê se ele tá bem, sabe? Não só faz o básico que é alimentar, passa um tempinho com ele, troca uma ideia. Conversa ali com o seu bicho, mano. O que foi? Você tá com medo de parecer louco? Seu medo é parecer louco pro seu pet? Tem muita coisa nas nossas relações humanas que se a gente prestasse mais atenção nas nossas relações com os nossos pets, a gente melhoraria tanto, cara. Tem um bagulho que eu faço isso e me dói quando eu percebo o que eu tô fazendo. Eu tô me policiando ao máximo pra parar com essa merda. Que é ter uma oportunidade de estar ali com meus amigos que eu não tenho sempre, estar ali com as pessoas que eu gosto de passar um tempo e quando vê eu tô no celular, cara. Caralho, que dor, papo reto. Tem que tomar cuidado pra não esbarrar nos pensamentos moralistas meio chato quando eu falo sobre esse tema. Mas, porra, ontem fui almoçar com meus amigos e eu peguei o celular, cara. Eu fiquei vendo stories dos outros. Vai tomar no meio do cu, cara. Como é que o story de uma outra pessoa importa mais do que aquele momento que eu tô tendo ali com as pessoas que eu gosto, cara? Você acha que um cachorro seu, velho, um gato, ele ia pegar o precioso tempo que ele tem com você e gastar vendo um story? Porra, vai falar que isso não é uma puta coisa pra aprender com o pet. Enquanto eu tô aqui tentando gravar essa mensagem, eu sinto que eu tô tentando encontrar respostas curtas para umas paradas muito complexas. Passei o dia pensando e olha que eu tive tempo, gente, olha a hora que já é. É só tendo um bichinho mesmo para entender a complexidade de um. É muito confuso, porque para uma pessoa que não tem um cachorro, eu dar os meus relatos de como ele me ensinou o que é altruísmo, é fazer o bem sem olhar quem, sabe? Querer bem as pessoas, agradar, sem esperar nada em troca. Até eu ensinar, tentar falar pra alguém que eu aprendi isso com o meu cachorro, a pessoa já me tirou pra louco muitas vezes. Então, infelizmente, não existe esse mundo. É só pra quem teve um animalzinho mesmo. E se você teve o privilégio de arrumar aí um peludinho, ou quem sabe um bichinho cheio de pena que te ensinou esse tipo de coisa, cara, parabéns, velho. Teve o privilégio aí de ter uma alma muito bonita junto com você por um período de tempo. O Zeus me ensinou muita coisa, cara. Coisa essa que conselho barato nenhum ensinou, sabe? Não me falou nada, ele não me deu conselho nenhum. Eu observava ele e pensava, caralho, olha eu aqui. Hoje eu tenho isso, aquilo que eu sonhava há 10 anos atrás. O meu eu de 2 anos atrás nunca pensaria que eu estaria trabalhando com isso hoje, que eu estaria mexendo com essas coisas, que eu estaria tendo essas oportunidades, que eu estaria fazendo essa parada da minha vida. Nunca o meu eu de 2 anos atrás teria essa noção. E aí eu chego hoje, eu tenho o que eu tenho, eu tô vivendo o que eu tô vivendo e eu muitas vezes me sinto ingrato. Eu preciso de mais o que então? Toda vez que eu alcanço um objetivo eu já quero outro. Vai falar que eu não tenho nada pra aprender com o meu cachorro? Que pra ele se sentir feliz e contente na vida é só ter um graveto, uma bolinha de tênis no caso? Caralho, isso é inacreditável. O Zeus, ele era muito mais feliz do que eu. E ele mostrava isso diariamente. Essa luta que não acaba nunca por ser feliz, pela felicidade, ele conseguia com uma bolinha de tênis. E eu tenho tudo que eu tenho e ainda ouso dizer que eu não sou feliz, velho. E olha que eu tô falando de mim. Tem muita gente pobre, fodida, que tudo que eles têm é a blusa da Louis Vuitton. É duro, cara. Não consigo aceitar uma realidade que as pessoas dizem que não tem nada pra aprender com seu pet. O Zeus, ele não falava. Mas eu imagino que se ele falasse, sempre que eu chegava em casa e ele tava felizão do jeitinho dele lá, chegando todo torto, né? Com 20 anos de idade ele já andava todo torto. Chegava campeteando assim do jeitinho dele, todo feliz ali, com o bagulhinho na boca. Certeza que ele ia perguntar, ô, pegou peixe hoje, como é que foi os bagulho aí? Pô, e tem muitas vezes que as pessoas que tá perto de você cagam por essas coisas, sabe? E o cachorrinho tá lá, mano. Ele nem fala e às vezes ele te passa um conforto, passa uma sensação de que tem alguém ali por você, sabe? E ele nem fala. Quando o Zeus ficou bem velhinho, ele mijava em todos os lugares e cagava aleatoriamente. E era um saco, né, de lidar. Porque você não queria ter que ficar limpando bosta nos lugares mais incagáveis de todos. Mas é isso, pô, a idade levou ele lá, é assim a vida, né? Ele não tá fazendo aquilo porque ele queria, ele tá fazendo aquilo porque não tinha mais como, né, velho? A idade dele chegou e fé. E é curioso, porque eu odiava ter que limpar os mijos dele debaixo da mesa do meu PC. E hoje em dia, tudo que eu queria era chegar em casa e meu PC tá mijado. Isso me faz pensar sobre como nós nunca pensamos que vai ser a nossa última vez com as pessoas que a gente tá junto, cara. Pode ser amanhã, o último dia de cada um de nós aqui. Cada um de você que tá ouvindo. Sem querer meter o louco na sua ansiedade também, né, mas
A gente não tem como saber, não tem como prever. Porra, e a gente deixa várias coisas passar que tá acontecendo hoje, velho. Como eu disse anteriormente, eu repito, pô, meu cachorro nunca iria jantar comigo e enquanto a gente tá ali comendo, ele puxa um celular pra ver um stories. Ele nunca faria isso. E eu fiz. Porra, eu me sinto um merda por ter feito isso, Botafé. Como eu tinha dito ali mais cedo, eu não sei se tem muito uma coisa que eu posso falar que vai convencer você. Cara, mas se der pra você dar um pouco mais de atenção pro seu pet, eu acho que você tem muitas coisas a aprender com ele só por observar esse bicho vivendo. Afinal, tem muitas que eu tenho certeza que o meu me ensinou. E adivinha, como um bom e velho ser humano, eu comecei a me tocar disso quando eu perdi ele. Porque ser humano é assim, enquanto a gente tem, a gente não dá uma foda. Depois que a coisa vai embora, nós, meu Deus, eu tinha isso aqui esse tempo todo e eu não tenho mais. E agora? E é isso, aí você começa a dar falta e fudeu, pô. Então, cara, não perca a oportunidade de você olhar um pouquinho o seu bichinho existindo, só isso. Observa, se alguém hoje ver esse vídeo e fizer um carinho a mais no bichinho deles, pra mim tá bom. Manda uma foto aí. Não tem como pôr foto nos comentários do YouTube, né? Mas faz um carinho no seu bichinho aí, mano. Passa um dia, passa uns 2 dias. Observa ele vivendo aí. Aí depois você volta aqui no vídeo e comenta. Cara, eu observei isso aqui, ó. Meu bichinho, ele fazia tal coisa. Acho que dá pra tirar isso, isso e isso dali, sabe? Beleza que é só um cachorro, beleza que é só um gato, beleza que é só um... Foda-se. Sempre tem alguma coisa. Fazendo esse vídeo aqui pra vocês, eu sinto como se eu estivesse falando o que eu não ouvi quando era hora, quando ainda dava tempo, né? Ou até ouvi e caguei. E eu não queria que ninguém se sentisse como eu me sinto às vezes, sabe? Não me entenda mal também, eu amo o Zeus e eu também acho que eu fiz de tudo por ele, eu fiz o possível e impossível ali no final. Mas não precisava ter notado que era o final da vida dele, agora que é o final da sua vida eu vou dar meu máximo por você. Podia ter feito isso desde sempre. Capaz de eu terminar o dia e nem pegar um peixinho hoje. Mais cedo, bem assim que eu cheguei, eu peguei um e postei no Stories, mas eu não quis gravar vídeo, eu vim, sei lá, não foi nem pra pegar peixe, né? Eu vim pra poder falar dos Zeus. Eu não sei até onde esse vídeo vai ser útil pra você, se vai te pegar, talvez vai tocar em algum lugar aí, mas eu de verdade espero que sim. Eu espero que o que eu falei aqui, por mais que vai ter uma galera que vai interpretar com bobeira, que é só um animal e tudo mais, se tiver uns 3 ali que puder ouvir a mensagem que eu não ouvi quando era a minha chance, já tá ótimo pra mim. Obrigado por vocês terem me ouvido até aqui. Valeu. Olha a assombração, olha a assombração, olha. Olha a assombração, olha. Olha a assombração, olha. Olha a assombração, olha a assombração, olha. Eu te amo, meu amor, eu te amo muito.